Galera tricolor, aqui é Ney, eu represento o canal Fluminendel e hoje a gente vai falar do jogo de mais tarde. O Fluminense vai enfrentar o Flamengo pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo não vai ser no Maracanã, o Maracanã está cedido à Conmebol, então o jogo vai ser em São Paulo, na Neoquímica, estádio do Corinthians, né? O Flamengo levou o jogo para São Paulo. Fluminense, esse jogo é de vida ou morte para o Fluminense. O Fluminense está descendo na tabela, está em 13º lugar, com 4 vitórias, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Está em 13ª posição. E se perder, vai descer mais ainda, né? Porque tem times que estão ali perto do Fluminense que, se vencerem amanhã, vão ultrapassar o Fluminense. O Flamengo já está em 6º lugar, 4 vitórias e 2 derrotas. Só que o Flamengo tem 2 jogos a menos. O Fluminense joga com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino e Lucas Claro na zaga, Egídio na esquerda. Meio campo, Martinelli, Iago e Casares, Nenê barrado pelo Roger. Casares vai começar jogando no meio. Sua real função, né? Porque o Roger estava escalando Casares de ponta direita, que foi escalado 2 jogos seguidos. Inclusive naquele passeio que o Atlético Paranaense deu no Fluminense no último jogo, né? O ataque, a volta de Caio Paulista, Fred e Biel. Esse é o Fluminense que vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo tem alguns desfalques, né? Diego Alves joga, Mateuzinho na lateral direita, William Arão e Rodrigo Caio, Felipe Luiz na esquerda. Meio campo com João Gomes, Diego teve uma contusão, vai ficar de 3 a 4 jogos fora. Thiago Maia, que vai jogar no lugar do recém-vendido Gerson. E Michael, que joga no lugar do Arrascaeta, que está na seleção do seu país. No ataque, Vitinho, Pedro e Bruno Henrique, né? Everton Ribeiro também serve a seleção. Então o Flamengo aí com 4 ou 5 desfalques. O árbitro do jogo é Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, né? Bom, gente, então, como eu já disse, é um jogo de vital importância para o Fluminense, tá? Se o Fluminense quer subir na tabela, ele tem que vencer o Flamengo, senão ele pode entrar em crise, né? Porque já vem com resultados negativos, já alguns jogos, um time sem consistência, um time espaçado, um time que não tem jogadas, não tem técnica, não tem tática, não tem raça, não tem nada. O Fluminense realmente perdeu a pouca raça que estava sendo demonstrada na Libertadores. O time realmente se desencontrou e se perdeu totalmente, né? Eu acho que o Roger perdeu o time nas mãos, né? Ele está agora fazendo loucuras, escalando Casares na ponta direita, enfim, está mexendo no time e baixando o nível do time. Se o nível já era fraco, agora ficou mais fraco ainda, né? E ele teve um erro vital também no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele tirou Iago. Iago é um jogador que não pode sair desse time, só se ele estiver extenuado, não estiver aguentando mais. Que é um jogador que não tem substituto, é um jogador que ele marca ele vai em todos os setores do campo, tanto ele defende quanto ele ataca. Então é um jogador imprescindível para o Fluminense. E ele tirou Iago, botou Ganso e realmente o Fluminense se perdeu contra o Atlético Paranaense, né? Já não vinha jogando bem. Quando ele tirou o Iago, o time realmente se desencontrou mais ainda, né? E foi aquele passeio que todos vocês viram, 4 a 1 Atlético Paranaense em pleno Maracanã, com direito até de gol de Richard, que é um jogador sem técnica nenhuma, né? Com direito a drible de Richard no nosso Nino, nosso zagueirão. Tomou-lhe um drible do Richard e o nosso Marcos Felipe tomou gols bobos, né? Gols que dava para ele pegar, né? Mas enfim, faz parte do futebol. Agora é pensar no Flamengo e tentar vencer. Partir para cima, sem medo, marcando o Flamengo, pressão na saída de bola. Só assim o Fluminense tem alguma chance no jogo. Porque se ficar assistindo o Flamengo tocar bola, vai se perder no jogo novamente. Se ficar recuado e ficar assistindo o Flamengo trocar passes, vai tomar gol e vai ter outra derrota, tá? Mudando um pouco de assunto, de foco, né?
O Fluminense sofre uma penhora de quase 2 milhões pela venda do Gerson do Flamengo para o Olympique. O Fluminense ia ganhar 4 milhões. Teve 2 milhões de retenção por dívida com o ex-goleiro Fernando Henrique, né? E suas contas também foram bloqueadas. Então o Fluminense vai ter que tentar aí alguma coisa para desbloquear esse dinheiro. Pelo Brasileiro Sub-20, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-20, o Fluminense empatou com o Ceará 0-0 nas Laranjeiras e está na quarta posição. Ainda faltam 8 jogos para o Fluminense. Pelo Brasileiro Sub-17, a garotada do Sub-17 já está classificada para as quartas de finais e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 no seu último jogo da primeira fase. O jogo foi em Belo Horizonte. O próximo adversário do Fluminense nas quartas de finais vai ser o São Paulo. Pelo Brasileirão Feminino, o Flu joga a segunda partida das oitavas com o Real Ariquemes, de Roraima. No jogo de ida nas Laranjeiras, o Fluminense venceu por 2-1. E agora, no jogo de volta em Roraima, joga pelo empate. Tá? Então as meninas jogam pelo empate. Gente, vamos falar um pouco do jogo anterior. Eu acho que o Fluminense demonstrou o quanto precisa melhorar. Tanto em contratações, precisa de contratações urgentes, imediatas. O time precisa se aproximar mais nos seus setores. O Fluminense está muito espaçado, está vivendo de chutões para frente, entendeu? O jogador de ataque pega a bola e tem 2, 3, 4 marcadores, não tem ninguém se aproximando para uma tabela. Enfim, jogadores como Ganso, Bobadilha, Luiz Henrique, Egídio, não podem mais atuar no Fluminense. Tinham que ser mandados embora o mais rápido possível. Se não tem contratação, bota os garotos da base. Tenho certeza que eles vão desenvolver um melhor futebol do que esses caras. Tá? Luiz Henrique, embora seja garoto, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Já demonstrou isso. Né? É um jogador perdido em campo. O Nenê, eu acho que a gente não tem que mandar o Nenê embora. O Nenê é jogador que pode jogar um tempo da partida. Né? A gente tem que ter um titular e o Nenê pode entrar nos minutos finais. Tá? Outra coisa, Roger não é treinador para Fluminense. Roger já demonstrou que não é jogador, não é treinador gabaritado para dirigir um time como o Fluminense. Tá? Eu acho que nós temos aí Lisca no mercado livre, está livre no mercado. Renato Gaúcho, embora o Renato Gaúcho seja um treinador muito caro, eu acho que o Lisca seria uma boa contratação para o Fluminense. É um treinador que fez um bom trabalho no América Mineiro. Eu acho que teria tudo para dar certo no Fluminense. Não é aceitável o Fluminense, com todas as limitações que ele tem, tomar de 4-1 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é nada demais, gente. Se vocês darem uma olhada no time do Atlético Paranaense, que jogou com o Fluminense, não tem nada demais ali. Mas o time tem conjunto, coisa que o Fluminense não tem. É um time que veio aqui e partiu para cima, jogou bem, jogou nos contra-ataques, soube encaixar os seus contra-ataques, coisa que o Fluminense não consegue, entendeu? E se deu bem contra o Fluminense. Parabéns ao Atlético Paranaense, parabéns à sua diretoria, parabéns ao seu treinador. O treinador Antônio de Oliveira, nunca ouvi falar, mas está fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense. Parabéns aí a vocês, tá? Bom, até um dos nossos setores mais equilibrados, que é a defesa, está falhando. Nino falhou, Lucas Claro vem falhando há vários jogos, Marcos Felipe faz 1, 2 partidas boas, na outra ele entrega o jogo, enfim, a zaga inteira falhou. Tá? Quem elogiava esse time, os torcedores aí que elogiavam esse time, torcedores que nunca viram realmente os times do Fluminense no passado, estavam achando que esse time aí estava jogando muito, que era time isso, time aquilo, que ia ganhar isso, que ia ganhar aquilo. Tá aí, gente, está caindo a ficha. Esse time não é nada, esse time é ruim, é limitado. Salvam-se alguns jogadores, tá? Alguns jogadores poderiam ser salvos para suprir o elenco, não é para ser titular, não. Eu acho que para ser titular desse time aí, a gente pode
citar aqui o Nino, o Samuel Xavier, tá? O Lucas Claro, mesmo falhando, é um bom zagueiro. Martinelli, Iago e Fred. E Biel. Biel também é um jogador aplicado, dedicado. O resto, pessoal, Caio Paulista, Nenê, é banco. Não é jogador para ser titular do Fluminense. Não é jogador que tenha técnica para jogar no time principal do Fluminense. Caio Paulista está se destacando com raça, com vontade, mas não tem técnica. Ele consegue se destacar no meio dessas barangas todas. Para vocês terem uma ideia como é que está a situação do Fluminense, né? Caio Paulista sendo destaque no meio dessas barangas todas aí. Bom, a nossa administração, direção, supervisão é fraca, é péssima, é amadora. Os caras não conseguem contratar, eles só querem contratar jogadores desconhecidos ou jogadores com a idade avançada, como é o caso do Ganso, por exemplo. Eles trouxeram com um contrato de 5 anos. Só no Fluminense que faz essas loucuras, né? Nem o Santos, que é um time onde Ganso surgiu, quis contratá-lo agora de volta, porque pensou bem, está vendo os vídeos aí do Ganso jogando, e não vai querer uma bomba dessa para o seu time, né? Ninguém é louco. Bom, é a chance do Fluminense contra o Flamengo. O Flamengo está desfalcado, não está jogando seus principais jogadores, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, enfim, esse pessoal não está jogando, então é a chance que o Fluminense tem de partir para cima e tentar a vitória, tá? Não vai ser jogo fácil? Não vai ser jogo fácil, que é um clássico. Mas o Fluminense tem que se impor. Porque se perder de novo, eu não sei o que vai ser. A crise vai ser instalada, hein? E vai cair de posição. Hoje está em 13º, se perder, está arriscado quando acabar a rodada, está em 15º. Então vamos abrir o olho e daqui a pouco a gente está na zona de rebaixamento se continuar assim, tá? Bom, pessoal, o recado foi dado, né? A escalação do Fluminense contra o Flamengo foi dada. Hoje o nosso vídeo é mais pela resenha, falando do Fluminense, dos últimos acontecimentos. Eu acho que a gente precisa contratar rapidamente, tá? No dia 13 a gente tem um jogo difícil contra o Cerro Porteño, Libertadores, e se a gente tiver um tropeço no primeiro jogo, já vai ser difícil recuperar no segundo jogo. Então é bom a gente abrir o olho, a direção abrir o olho e contratar o mais rápido possível, tá? Eu acho que não é difícil trazer bons jogadores medianos para o Fluminense, não. É só um pouco de boa vontade, tá bom? É que querem contratar jogador de graça e fica meio difícil, né? De graça, boa coisa não vai vir, né? Gente, obrigado a todos, uma boa noite. Vamos ficar na torcida amanhã pela vitória do nosso Flusão, né? E peço a vocês que compartilhem o vídeo, que assistam o vídeo, que dêem um like, que por favor se inscrevam no canal, tá? Esse canal está crescendo e eu preciso de vocês junto com o canal para fazê-lo crescer. Saudações tricolores, e amanhã depois do jogo eu gravo um vídeo comentando sobre o jogo. Até logo, boa noite, saudações tricolores.